Entrevista. Bom, eu converso agora na CBN com o professor Manuel Barbosa Filho. Ele é natural de Belém, aqui na Paraíba, engenheiro agrônomo pela Escola de Agronomia do Nordeste, mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, professor titular aposentado da Universidade Federal da Paraíba, onde ministrou durante 20 anos a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em cursos de graduação e pós-graduação, e publicou também livros, entre eles Globalização da Miséria na América Latina. Professor, muito bom dia. Muito bom dia, professor. Bom dia, Clóvis. Bom dia, senhores ouvintes do programa CBN João Pessoa. Nossa saudação, nosso apreço por estar aqui junto com vocês que fazem a CBN João Pessoa. Professor, vamos conversar essa nossa entrevista falando sobre esse livro, esse primeiro, né, são vários livros, Globalização da Miséria na América Latina. Isso foi fruto de um trabalho de pesquisa? Como é que foi? Essa disciplina, Metodologia e Técnica de Pesquisa, onde eu ensinei 20 anos na Universidade Federal da Paraíba, me deu um lastro de experiência a ponto de eu começar a me sensibilizar pela questão política. Acho que a política é uma ciência que deveria ser adotada em todas as universidades, do mundo, mas às vezes tem maus políticos. E eu diria, Bezerra, assim, numa conotação simplória, que enquanto os maus políticos silenciam, os pássaros cantam e os filósofos falam. Muito obrigado. Uma mensagem. Tá certo. Mas o ruim da história mesmo é a questão da miséria, né? A globalização, quando se fala em globalização, parece até uma coisa boa, uma coisa que vai ser útil para todo mundo, mas quando entra a questão da miséria, aí se complica. Aí se complica. Então veja bem, Bezerra. Eu costumo dizer que eu sou devagar, sem pressa, porque falo refletindo. A globalização é uma necessidade urgente, premente e profundamente necessária. Mas uma globalização solidária, uma globalização cooperativa. Mas não uma globalização em que, vamos dizer assim, numa analogia, é a competição do cabrito contra o leão. Essa globalização nós não queremos. Nós queremos uma globalização não só no aspecto econômico, mas queremos também uma globalização no aspecto científico, no aspecto artístico, no aspecto filosófico, enfim, no aspecto cultural. Agora, de que forma agir para que essa globalização aconteça, como acabou de citar? Vamos especificar a América Latina. Não podemos fazer uma globalização competitiva de um país isolado com um país como os Estados Unidos. Isso aí é uma globalização em que os poderosos dos sete grandes, hoje os 8 grandes, que estão numa situação econômica profundamente difícil, e para eles sobreviver tem que nos matar. Essa globalização só poderá ser feita, essa globalização não da miséria, mas a globalização solidária, só poderá ser feito, por exemplo, aqui na América Latina, com a integração de todos os países da América Latina. Não sendo assim, nós temos que fazer essa globalização que 8 anos está aí, destruindo nossa economia, destruindo nossos valores éticos e morais, destruindo nossa cultura, enfim, destruindo tudo que é nosso, em que nós estamos nessa situação hoje de pré-falência da economia, da filosofia, da moral e da ética brasileira. Então a solução seria a integração da América Latina via Mercosul, como fez a Europa, e com a moeda única em que abolisse os juros, e então a partir daí nós teríamos força bastante
para se antepor ao panamericanismo que tanto nos ofende, que é o imperialismo americano. Agora, as consequências dessa globalização, a gente percebe no dia a dia que a situação parece até sem controle. Existe controle para a situação atual pela qual está passando o país? Dificilmente. Eu cito dados. Por exemplo, no orçamento para 1993, o novo presidente só terá 0,02% para investir. Ou seja, nós só teremos 30 milhões de reais para investir. Isso significa que 30 milhões não dá nem para fazer uma casa de farinha e exportar, com licença da palavra, tapioca. 30 milhões para investir. De juro e pagamento da dívida, nós temos 90% de todo o nosso orçamento para gastar no pagamento da dívida interna e externa. O que sobra? 90% para pagar a dívida externa e interna. Os juros, diga de passagem. Sobra quanto? Para custeio, sobra apenas 9,98% para manutenção e custeio de nossas despesas. O que sobra para investir? 0,2%. Então, não é possível, novo governo, fazer nada. Como fazer com 0,2% de investimento? Ou seja, 30 milhões de investimento. Podemos fazer a única salvação, se tivermos forças políticas e militares, é a moratória. Devo, não nego, pago quando puder. Então aí você teria dinheiro para investir. Daí, não sei como o novo presidente, o senhor Lula, vai se situar com o juro de 22%, que já propõe 24%. O que é que significa o juro alto? Significa desemprego. Pouca gente para comer do bolo. O único meio de controlar a inflação é matar o povo de fome. Daí, este livro, A Globalização da Miséria, e não a globalização cooperativa. Professor, diante desses números que foram citados, né, só para resumo, né, uma forma de resumo, são números que todos nós sabemos que eles estão aí, é um fato concreto, e o que está faltando, portanto, é mudança na política. São pessoas que pensam diferente, é isso? Com certeza, porque eu não sou favorável a concordância, a coisas monolíticas. Eu sou favorável ao debate. Então, voltando para a política, no mundo capitalista não há solução. Isto está provado historicamente. Qual a solução? Mudança do regime político. Propugnamos pela nova reforma da política do capitalismo para o socialismo. Isto não se faz sem luta. Isso não se faz com acordo. Isso se faz com uma luta profunda de mudanças em todos os aspectos da estrutura social e política da sociedade. Mas pelo menos há uma esperança muito grande. Agora o novo presidente teve 52 milhões de votos. 52 milhões de votos significa que nem todo mundo vota, significa 100 milhões de brasileiros que estão com essa esperança. As Forças Armadas, 80% votaram no senhor Lula. A burguesia progressista nacional votaram com o senhor Lula, ou seja, a burguesia nacionalista. Porque a burguesia
nacional sofreu mais do que o operário, porque o operário já está acostumado a sofrer. A burguesia não. São 50 milhões de Bezerra, aliás, 50 mil grandes indústrias, fechadas. A nação está enferma, como disse o senhor Lula, está na UTI, não é? Então, como salvar? É possível. Existiria um modelo socioeconômico ideal para o país? Nacionalista. O modelo nacionalista, tipo modelo Getúlio Vargas. Modelo em que houvesse participação total de todos. E modelo em que houvesse um pacto da burguesia nacional com os trabalhadores. Em que nós tivéssemos força através das Forças Armadas para combater o impacto da reação dos países imperialistas. Porque se os países imperialistas, principalmente os Estados Unidos, estão invadindo agora o Iraque por petróleo, o que não farão com nós, que nós temos tudo, não falta nada. E eles estão falidos. Então, uma reação nacionalista aqui do governo Lula, que é uma esperança, que for um trabalhador, com a massa brasileira e com as Forças Armadas nossas, uma invasão aqui abalava o mundo, psicológica e politicamente. E o Brasil seria o líder através do senhor Lula, não só do Brasil, porque ele tem, repetindo, 100 milhões de brasileiros, tem as Forças Armadas, tem a burguesia nacional e pode decretar moratória e tomar rapidamente o impacto do desenvolvimento nacional, investindo para que não exista mais apagão, para que as estradas não fiquem esburacadas, para que o povo brasileiro, 20 milhões de brasileiros desempregados na miséria. Então sobraria dinheiro, esses 90% que nós vamos pagar de dívida esse ano, ou seja, 93 bilhões de dólares, ficaria aqui. Imporiam a barreira alfandegária, ou seja, não importava nada que fabricasse aqui para proteger a indústria nacional. Se nós somos uma nação ainda subdesenvolvida, não podemos nem devemos importar nada que fabricamos aqui, porque isso significa a falência da indústria nacional. E se o Lula determinar a moratória, Bezerra, ele é já líder da América Latina. E como líder da América Latina, ele fará a integração de todos os países da América Latina e dizer assim: panamericanismo não, latinismo sim, imperialismo jamais. E ele passaria agora a não ser só o líder da América Latina, com força moral e de liderança para fazer uma moeda única e fazer o Mercosul uma região em que nós trocamos sem juro mercadoria por mercadoria. As mercadorias que não tem aqui, nós importávamos dos outros países da América Latina. Exportava que nós tínhamos. É a solução a integração da América Latina. E Lula seria o líder, não da América Latina mais, com certeza. Seria o líder dos países periféricos, que chamam terceiro mundo. Que não é terceiro mundo, porque teria que haver um segundo. Os países periféricos e marginalizados. Esta é a solução, uma solução nacionalista, um Brasil para os brasileiros, América Latina para os americanos latinos e não para os americanos do hemisfério norte. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN. João Pessoa, muito obrigado pelos esclarecimentos, né, pelos números aí esclarecedores. Muito obrigado e um bom dia. Desculpe meu entusiasmo, Bezerra, porque quando eu falo por amor. Um bom dia a todos que fazem a CBN João Pessoa. Estou feliz de estar com você. Bom dia para todo o povo que assiste esse programa educativo.
Muito obrigado. Conversamos aqui na CBN com o professor e escritor Manuel Barbosa Filho, autor de A Globalização da Miséria na América Latina, entre outros livros.